Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu estou iniciando aqui a gravação. Tá? Um minutinho. Então, primeiramente, quero agradecer a participação de todos. Quero dizer também que a experiência de um retorno presencial, para mim, foi bem bacana. Né? Não sei o que vocês acharam, né, dessa primeira semana que a gente teve, né, um retorno. Tá, o Hector está até perguntando aqui, né, a aula vai ser sobre o que hoje? Bem, a gente vai dar sequência ao que a gente começou a falar na sala de aula na semana passada, né? Assim, meio que eu consegui deixar todas as turmas no mesmo lugar, né? A gente estava falando sobre o modo de produção, a gente estava falando sobre como o modo de produção ele constrói uma sociedade, né? E aí eu comecei a citar o exemplo do modo de produção primitivo, tá? A gente começou a falar sobre como que esse modo de produção construiu, principalmente aquele modo de produção dos caçadores-coletores, construíram aquela sociedade daquela característica, tá? Mas antes de especificamente falar sobre a aula de hoje, eu queria só mostrar para vocês, peraí, eu vou projetar aqui, eita, tela inteira. Aí vocês me falem aí se está projetando direitinho para vocês. Eu também olho aqui no outro computador. A projeção está indo. Eu quero só mostrar para vocês aqui a nossa disciplina, né? Ou seja, a pasta nossa do Moodle. Aqui, pelo menos, eu estou conseguindo acessar direitinho. Tá? Aqui, nesse primeiro texto aqui, eu faço uma breve introdução sobre a nossa disciplina, tudo aquilo que a gente falou, quando que seriam as aulas, né? Síncronas, quando... Aí, voltando. Quando seriam nossas aulas síncronas, né? Questão das aulas presenciais, a avaliação que eu expliquei para vocês também já está explicadinho direitinho aqui, né? Tá? Aí, também isso aqui não está muito diferente do ano passado, do que vocês viram, né? Ou seja, a gente vai ter sempre um material de estudo da semana, tá? E quando tiver os fóruns. Nessa segunda semana, quem ainda não chegou a dar uma olhada, tem o material de estudo dessa segunda semana, tá? Tem a atividade síncrona, né, que eu gravei da semana passada, tá? E tem a nossa segunda avaliação de fórum, tá? Provavelmente a gente só vai ter outro fórum agora depois das férias, tá? Como eu expliquei para vocês. Quanto ao material de estudo da semana passada, eu expliquei para vocês que teve bastante coisa, né? Eu coloquei muita coisa, né? Assim, eu recomendo que vocês façam um estudo cuidadoso dos vídeos que eu postei aqui. São vídeos, né? Que buscam principalmente explicar alguns conceitos que estão muito, muito vigentes na internet, no dia a dia, essa questão de esquerda, direita, liberalismo, socialismo, absolutismo, liberalismo, ou seja, são textos também, eu coloquei alguns textos aqui que são bastante resumidos e que explicam direitinho, né, esses conceitos para a gente, tá? Aqui, o que estava tendo dificuldade, até alguns alunos falaram para mim semana passada, é de que não estavam conseguindo acessar esse áudio aqui, esses dois áudios, sempre lembrando que esses dois áudios são materiais facultativos, ou seja, esses materiais aqui não são materiais obrigatórios para vocês estudarem, né? É só para quem ficou curioso com o assunto, né? Queria ouvir uma boa aula, né, sobre esse assunto, sobre o materialismo histórico, sobre, né, o socialismo, por exemplo, tá? E o liberalismo. Esses dois áudios aqui, a pessoa não estava conseguindo acessar. Então, eu fiz o quê? Eu consegui passar um arquivo lá para o meu Drive, né? E consegui criar um link. Então, quem conseguir aqui clicar aqui, né, vai ter acesso ao áudio, vai poder escutar o áudio. São dois áudios, são bem grandes, né? Cada aula, né, do professor Clóvis aqui tem mais ou menos 1h40, 1h50 minutos. Então, é só mesmo para quem tiver muito afim de se aprofundar nesse assunto. Eu recomendo, porque é muito legal esses dois áudios do professor Clóvis. Para quem não conhece, né, é um filósofo, né, agora, se não me engano, aposentado da USP, né, mas ele tem uns canais no YouTube, ele tem materiais muito bacanas, né, na internet, e
Eu, por exemplo, gosto muito de escutar ele, de ouvir as palestras dele, as aulas dele que tem gravadas na internet. Tá? Então, também para conhecer o professor, para quem quiser, né, se aprofundar, isso aqui é bem legal. Tá? E eu também deixei um materialzinho aqui, né, um videozinho de 30 minutos, tá? E esse videozinho que é bem legal, que ele vai apresentando vários espectros, né, políticos entre direita e esquerda. Eu, inclusive, adoro essa imagem aqui que foi colocada aqui, né, essa imagem do vídeo, né, porque ela apresenta muito, né, algumas grandes figuras políticas da história, né, e elas dispersas exatamente pelo espectro político. Né? Então, você tem todas essas figuras à esquerda, né, figuras como Keynes, como Marx, como Lenin, chegando talvez à extrema esquerda, que seria o Stalin, né? E aí você também tem as figuras à direita da política, né? O Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, né? Até chegando lá a Pinochet, e a extrema direita, que seria o Hitler, né? E aí, inclusive, na internet tem muita dessa discussão, tem muita gente que tenta fazer uma reavaliação sobre, né, o nazismo é de esquerda, é de direita. Não, o nazismo é uma política totalitária de direita, né? Mas assim, mas é igual o comunismo do Stalin, coisa não, mas assim, é porque governos totalitários, ditatoriais, né, eles são muito parecidos. E aí é o que a gente chama de modo de governo, uma forma de governo. Né? Agora, o espectro político, a ideologia que condiciona esse governo, né? Aí existem algumas diferenças que talvez a gente explique melhor hoje, fique mais claro para vocês. E hoje vocês vão sair daqui, por exemplo, entendendo por que é um absurdo conceitual enorme alguém achar que, por exemplo, o nazismo é de esquerda. Né? Não que a esquerda seja melhor do que a direita, muito pelo contrário, a esquerda produziu um governo tão sanguinário quanto o nazismo, né, que foi, né, o stalinismo lá na União Soviética. Tá? Mas aí a gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Tá bom? Então, aqui está esse material. Esse material foi da primeira semana, creio eu que todo mundo já deve ter acessado. Tá? E esse aqui é o material dessa segunda semana, tá? Onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as fases do capitalismo, né? Ou seja, o próprio capitalismo também ele não é uma coisa só, ele é muito diferente, né? Ao longo dos anos. Tá? E a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre essas fases do capitalismo. Tá? E eu também coloquei uns videozinhos sobre sobre relações de trabalho, sobre toyotismo, né? A gente fala um pouquinho sobre Fordismo, também tem uns materiais de leitura aqui bem bacana. Aí a pessoa pode dizer, pô, professor, mas tem muita coisa, não sei o quê. Assim, eu reduzi bastante, tá? Em comparação ao que tinha, por exemplo, no último ano, para o segundo ano do ano passado, exatamente porque, né, houve essa reclamação e eu achei pertinente, muito material, e aí eu fiz uma redução aqui. Tá? Ainda bastante material, eu reconheço, mas aí, como eu falei para vocês, eu vou compensar essa questão, diminuindo gradativamente esses materiais que eu vou compartilhando com vocês ao longo das próximas semanas, né? Porque caso alguém vá se enrolando agora, né, pode ir depois, né, ajustando seus estudos nas próximas semanas. Eu só recomendo que vocês, né, estudem esses materiais que eu estou deixando para vocês, das semanas, pelo menos até o nosso próximo encontro, né, o nosso próximo encontro presencial, que deve ser aqui mais ou menos, se eu não me engano, na semana 4, né, entre os dias 13 e 18. Por quê? Porque muito provavelmente a gente vai ter uma pequena, muito provavelmente não, eu já estou marcando aqui com vocês, né? A gente vai ter uma pequena avaliação presencial, né, na semana do dia 13 ao dia 18, tá? E aí o conteúdo dessa avaliação vai ser a soma dessas 3 semanas aqui que a gente está falando, tá? Ou seja, tanto os modelos políticos ideológicos, quanto as fases do capitalismo, como também as fases da industrialização, tá? A gente vai ser esse conteúdo que vai cair nessa avaliação da 4ª semana, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Professor, por que nessa semana a gente não vai ter aula sua presencial? Então, porque quando o pessoal falou sobre essa questão do retorno presencial, o que ficou bem claro que seria um retorno assim, transitório, né? E que a prioridade nessa fase desse retorno são as atividades práticas. A prioridade são as atividades práticas, né? E aí, então, com isso em mente, quando eu recebi essa questão, eu falei assim, não, então eu vou
vamos voltar, né? Vamos fazer um retorno presencial, mas ele vai ser pontual, ou seja, pelo menos nessa fase de experimento, de teste, ele vai ser pontual. Então, eu optei, aí foi uma opção minha mesmo, eu optei por não voltar todas as semanas nesse primeiro momento. Tá? Aí, então, a gente voltou a primeira semana, né, que foi uma semana de apresentação, que foi semana passada. Né? Aí, essa semana, né, e a próxima, a gente não vai ter atividade. A próxima, inclusive, tem o Sacaif. Né? E aí, então, eu também, sempre que tem Sacaif, eu evito, né, ocupar muito tempo de vocês, até para vocês priorizarem o Sacaif, que é um evento que eu acho muito importante, acho bem legal, que é um momento que vocês vão ver outras coisas e coisa e tal, né? E aí, na outra semana, nas outras 2 semanas, antes de encerrar, né, o ano, a gente vai ter atividades presenciais, né? Ou seja, na quarta, uma pequena avaliação e aula, né? E na quinta, a gente vai ter aula, tá? Sendo que na quinta eu percebi que tem um problema de calendário aí, né? Eu descobri que a gente tem um pequeno problema de calendário, né? Sexta-feira não tem aula, né? O dia 23 não tem aula, né? Eu vou ver o que eu vou fazer com o pessoal de administração, se a gente vai jogar, né, para quinta-feira mesmo à tarde ou quarta-feira, eu vou ver direitinho com a Geórgia, né? E já passo para vocês. Mas as 2 últimas semanas de dezembro a gente vai ter atividade presencial. Tá? E aí, essa dinâmica ela deve se manter no retorno depois das férias, ou seja, não vão ser todas as semanas que a gente vai ter, né, aula presencial de geografia. Tá? Eu vou pontilhar essas atividades dentro da necessidade da disciplina. Tá? Afinal de contas, também a gente tem ainda 2 aulas de atividade síncrona, né, esse momento de terça-feira, então eu julguei não importante, pelo menos nesse primeiro momento, tá? A gente está toda semana junto. Agora, dependendo da construção da disciplina, de como as coisas forem evoluindo, né? Aí depois do retorno das férias, a gente também pode ter aula toda semana, mas aí ainda é uma construção, tá? Entendeu? O Hector pergunta assim, a prova vai ser muito grande? Hector, não, a prova vai ser pequenininha, assim, é uma pequena avaliação. Vale lembrar que a gente tem 45 minutos a 50 minutos de atividade presencial, né? E é pouco tempo. E eu, assim, até distribuir a prova, até vocês terem tempo de fazer e coisa e tal, vão ser sempre poucas perguntas de múltiplo chute. Outra coisa que a Antonella pergunta assim, o primeiro fórum tem data limite de entrega? Todos os fóruns, Antonella e pessoal, tem data limite de entrega. Né? A data limite de entrega é até a segunda-feira da outra semana. Né? Então, por exemplo, a primeira semana, esse primeiro fórum aqui da primeira semana, a data já passou. Né? Era até ontem. Tá? Ah, meu Deus, vou ficar com 0. Não, não vai ficar com 0. Né? Vai lá, acessa o fórum, se você não fez ainda, acessa o fórum e entra, né, e coloca lá a sua avaliação, coloca lá a sua resposta. Né? O que vai acontecer é o seguinte, eu vou descontar uns pontinhos à medida que o tempo vai passando e a pessoa não coloca lá a avaliação dentro do prazo. Tá? É uma forma também de eu controlar um pouquinho os estudos de vocês, que vocês consigam, né, seguir mais ou menos a ordem. Né? Porque o que aconteceu e o que tem acontecido, que eu sei que acontece. Muitas das vezes o pessoal vai deixando acumular as coisas e aí vai chegar lá no final da disciplina, não estudou nada, não olhou nada do material, né? Não fez nenhum fórum, e aí, o prejuízo com o estudo de vocês é muito grande. Então, ter data para entrega do fórum é uma forma também de eu, mais ou menos, controlar, né, a sequência de estudo de vocês. Tudo bem, Antonella? Espero que tenha respondido direitinho. Aí o Hector fala que não é que a gente acumula, é que tem muita matéria, o pessoal tem, às vezes, acumula muita coisa, tipo eletrônica e coisa e tal. Eu sei que vocês, como alunos da área técnica, também têm outros compromissos e realmente cada professor puxa a sardinha para o seu lado, né? Mas, assim, de qualquer forma, isso eu já conversei até com o pessoal do terceiro ano, foi uma conversa que eu tive com o pessoal do terceiro ano, o pessoal falou muito isso, né? Pessoal de edificações, né? Galera de administração também. Tem muito conteúdo, aí a gente tem que priorizar e coisa e tal, né? Agora, de qualquer forma, mesmo se a gente estivesse no presencial normal, né? Esse tipo de situação acontece também, né? E aí, então, é uma coisa que que o aluno tem que se dar uma organizada mesmo para conseguir minimamente,
né, fechar ali aquele conteúdo do estudo ali, né, aquele material ali daquela semana, tá? Mas eu sei que não é fácil, não estou falando que é fácil a vida de vocês, né? Muito pelo contrário, eu sei que tem uns percalços aí que vocês têm que seguir. Mas aí é aquela questão também da pessoa parar para pensar, pô, será que realmente eu estou me dedicando algumas horas ao estudo, né? Afinal de contas, a gente meio que se acostuma na aula presencial a ir para a escola, e aí o meu compromisso daquela semana foi eu ir na escola, com a escola, né? Na atividade remota, aqui nessa atividade semipresencial, como a gente está tendo, né? O compromisso não é só estar na atividade síncrona ou na atividade presencial, é também, né, acessar os materiais online, porque também é parte da disciplina, tá? Aí o pessoal fala também que a semana passada complicou um pouco por causa do Enem, né? A gente sabe. Não, eu sei que o pessoal tem, né? O Hector aqui fala que o povo chora demais, mas faz parte, né? Quem não chora não mama, né? Lespa. Então tem que dar né, uma equilibrada aí, tá? Eu entendo isso, mas é aquela questão, também tem que ter um equilíbrio aí e o pessoal correr atrás um pouquinho desse material atrasado, tá bom? Show, eu acho que sobre a disciplina aqui, a apresentação da disciplina está legal, acho que ninguém mais, se alguém tiver dúvida, é só me interromper. Vamos para o nosso conteúdo desta semana. Espera aí, não, errado aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Tá aparecendo aí para vocês a projeção? Tá sim, tá sim. Tá show, né? Espera aí, só um minutinho. Assim, só gostaria também de dizer para vocês, para todos vocês, que o meu colega aqui passa bem, tá? Cambalido, um pouco deprimido, mas vamos voltar com tudo, né? Tá aqui o meu amigo Jack Bauer, Ah, né? não, velho. Em breve nós estaremos de novo, né? Lá naquela final, eu e ele, como nós já, né, passamos por vários percalços, né? Já torcemos para Obina, já tivemos no nosso comando de zaga o Wellington, né? Então, Márcio Araújo. Márcio Araújo, né? Márcio Araújo é craque, gente. Perto dos caras que eu já vi jogar, é que vocês estão numa fase de ouro, entendeu? É craque. É Márcio Araújo, nossa, titular em muitos times que eu vi, né? Estaria sendo o craque do time, né? Tipo Iniesta, comparado ao Wellington, né? A Albina era cara legal, né? Marcelo Moreno, né? Mas voltaremos em breve, podem ficar tranquilos, tá? Aqui, ele está aqui do lado dele, do lado do amiguinho dele, o Capitão Picard, né? Mas pode ficar tranquilo, todos aqui estamos bem, passamos bem. Cadê o papinho do Gabriel? Tem que ter um papinho do Gabriel aí. Em breve estaremos juntos, né? O Wallace, legal, o pessoal aqui vai lembrando aqui de umas figuras bizonhas que já vestiram o manto, né? Então a gente realmente não vai se abalar por isso, uma derrotinha para porcada, não, tá? Pessoal, vamos aqui ao conteúdo. Então, semana passada, eu comecei a explicar um pouquinho para vocês, né, sobre a questão do modo de produção. E creio que... Aqui, esse slide aqui, eu falei um pouquinho sobre a estrutura, né, da geografia, antes, né, de a gente começar propriamente dito falando sobre o modo de produção, né? Aliás, aqui, nessa projeção aqui, tem algumas das figuras proeminentes, né, da geografia mundial, tá? Então, a gente tem desde dos primórdios da geografia, como caras, né, como Friedrich Hatzel, né, e Vidal de la Blache, né? Ou seja, quase que os pais fundadores da geografia moderna, como disciplina moderna,
né? Nós temos aqui figuras proeminentes da geografia brasileira, né? O Aziz Abissaber, né? Um cara que está em quase todos os livros didáticos, né? Porque ele fez um estudo, né? Aprofundado do relevo brasileiro, né? Ou seja, um notório geógrafo da área física, né? Como a gente falou lá na semana passada, dessa grande divisão da geografia, né? E a gente tem aqui, sem sombra de dúvida, a maior figura da geografia brasileira, né? Escreveu mais de 40 livros, né? Ganhou inúmeros prêmios internacionais, foi professor emérito, né? De várias universidades pelo mundo, tá? Que é o Milton Santos, né? O Milton Santos, ele tem um livrinho, deixa eu ver, que é o livro, a leitura. A leitura de Milton Santos é extremamente complexa, né? Ele escrevia assim para poder mesmo a cabeça de quem estava lendo, né? Mas ele escreveu um livro muito bom, que é esse aqui, ó, Por uma Outra Globalização, que é uma leiturazinha mais para leigos, né? E ele explica aqui muito sobre os processos de globalização. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui no ano que vem, se eu não me engano, né? Porque a gente fala, eu passo um documentário sobre esse livro, né? Que é um livro mais voltado para o grande público e, né, ele vai explicando sobre, né, os percalços do processo de globalização. Tá? Mas esse cara aqui, né, sem sombra de dúvida, é o maior nome da geografia brasileira. Tá? Claro, mas eu nunca conheci, não sei o que, assim, ele é muito famoso no meio científico, né? Ou seja, existem várias figuras que são muito famosas em determinados campos do conhecimento, né? Em determinados campos da sociedade, né? Mas assim, para o grande público, né, é praticamente desconhecido. Eu posso dizer para vocês que ele seria tipo o Neymar, né, da geografia mundial, mas assim, estudado em vários lugares do mundo, em vários grupos de pesquisa. Tá? Mas, assim, é claro, infelizmente, cientificamente falando, as pessoas têm pouca referência. Né? E é engraçado, porque uma sociedade que não cultua assim, as suas figuras científicas, né? É óbvio, é uma sociedade que tende a ter poucos cientistas. Né? Quando você pega a molecada aí, por aí, né? E o que ela vê são principalmente jogadores de futebol, artistas e coisas, não estou criticando isso aí, né? Tipo assim, não é que isso seja em si um problema, né? Agora, quando a gente tem grandes figuras em outras áreas, né? Como, por exemplo, na área das ciências, e essas figuras não têm espaço nenhum na mídia, né? Isso acaba sendo ruim para a sociedade, porque você acaba eliminando um pouco, né, essas inspirações, querendo ou não, as pessoas se inspiram, né, em grandes figuras, né? E infelizmente a gente não tem essa cultura, né, de fazer essa. Não é só o Brasil, não, tá? Não é um problema, não é vira-latismo brasileiro, não, tá? É no mundo todo, né? A gente tem grandes figuras científicas, grandes filósofos, né? Pessoas que são muito especiais no que fazem, mas que acabam ficando restritas aos seus campos de atuação, né? Então a gente tem esse problema. Yuri até fala, né? Uma cultura sem conhecimento leva a uma realidade sem evolução, né? Assim, eu concordo, Yuri, é mais ou menos isso, né? Se você não tem essa... A gente tem grandes figuras nas artes plásticas, a gente tem grandes figuras, né? Nas ciências, na filosofia, na engenharia, a gente tem pessoas trabalhando, né? Astrônomos brasileiros trabalhando, né, em áreas de ponta, em universidades do mundo. A gente tem físicos trabalhando, né, no CERN, por exemplo, lá na Europa, né, na vanguarda da física quântica. Tá? E, infelizmente, essas figuras não têm o mesmo destaque, apesar de, dentro do campo delas, serem tão, né, fodas assim como os melhores jogadores brasileiros. E, infelizmente, isso não acaba chegando para a gente. Né? E aí acaba desestimulando, fica parecendo que o brasileiro só sabe jogar bola. Né? E a gente não para pensar, às vezes, que, mesmo sendo brasileiro, mesmo estando aqui, né, num país de terceiro mundo e coisa e tal, né, não existem grandes palcos de consagração para você proferir a ciência moderna aqui no Brasil, mas você tem grandes figuras brasileiras, né, que podem, sim, né, se destacar nos melhores times científicos do mundo. Tá?
Então, a gente tem esse é um problema, tá? Então, eu fiz questão de colocar aqui, né, essas figuras aqui. Eu coloquei também o Yves Lacoste, né, que ele é o pai, assim, uma das grandes figuras da atual geografia crítica, né? Ou seja, da geografia pautada na questão social, pautada no materialismo histórico, né? Ou seja, a geografia deu uma grande virada ali nos anos 70, mais ou menos, né? E o Yves Lacoste é uma dessas figuras proeminentes na geografia também, né? Ele escreveu um livro muito famoso, é um best-seller dentro da geografia, né? Lá nos anos 70, que é a Geografia, antes de mais nada, é feita para a guerra, né? Então, esse livro é muito, muito bom, né? E ele também é uma figura proeminente, também creio eu também que ninguém nunca daqui da sala de aula ouviu falar de nenhuma dessas figuras aqui, né? Porque são, né, como eu falei, figuras proeminentes dentro do campo da geografia, tá? O cara já nasceu trajado, né? O Lacoste. Bem, pessoal, aí aqui, a gente, ainda nessa chave aqui, eu falo um pouquinho sobre as áreas, né, e os conceitos chaves da geografia. Eu nem cheguei a falar um pouco sobre isso na semana passada, mas falei sobre o principal, que é o espaço geográfico, né? Mas existem outros campos de estudo da geografia também, tá? Mas todos esses campos da geografia estão sempre relacionados, né, ao espaço, como eu falei para vocês na semana passada, né, o principal objeto de estudo da geografia, né? E aí, quando você pega esse espaço e você traça questões políticas, traça questões de poder, questões culturais, sociais, de ocupação do homem no espaço, aí você vai criando as categorias, né, de estudo da geografia, tá? Isso aqui, com o tempo, a gente vai naturalmente, né, abordando novamente, tá? Aí aqui eu também faço uma rápida evolução sobre a geografia. Eu vou passar rápido, até porque a gente tem um tempo limitado mesmo, tá? Mas assim como qualquer ciência, né, a geografia também evoluiu com o tempo, né? Ela tem um formato que a gente chama de tradicional, inclusive Lablache e Hatzel são grandes figuras da geografia clássica, né, tradicional, né? E depois ela vai se modificando com o passar dos anos, né? E aí a gente tem a geografia quantitativa, muito associada à estatística, né? Por exemplo, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é criado dentro desse período da geografia quantitativa, né? Ou seja, uma geografia muito mais associada a números, a gráficos, né? a um preceito mais natural, ou seja, tentando moldar a geografia num quadro mais padrão ciências da natureza, né? Mas aliás, essa estrutura, geografia quantitativa, ainda é muito forte em países anglo-saxões, né? Ou seja, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a geografia ainda é muito uma ciência essencialmente quantitativa, né? Estatística, tá? Agora, depois dos anos 60, 70, né, a geografia vai dar uma guinada para um viés que a gente vai falar de geografia crítica. Assim como a história também evoluiu com o passar do tempo como ciência, né, e hoje é uma ciência crítica da sociedade, que ela tenta olhar a sociedade, né, com um olhar, né, crítico, a geografia também pegou essa carona aí, né? Aí vale lembrar que nos anos 60 e 70 as teorias marxistas, né, tiveram um forte impacto nas ciências sociais como um todo, né? Não é que todas as ciências sociais são marxistas, não, mas o marxismo como filosofia, né, como ideia, ele causou um impacto muito grande nas ciências sociais, né? Então, primeiro, a sociologia, né? A gente tem que entender que Marx, assim como Durkheim, né, e outras figuras foram muito importantes na construção da sociologia, né? Essas mesmas figuras depois foram muito importantes na transformação de todas as outras ciências sociais, né? A geografia não ficou fora disso, né? Então, lá pelos anos 60 e 70, né, a geografia vai, né, ter essa guinada para essa visão mais crítica do mundo, tá? E mais recentemente, né, anos 70, aqui está anos 70, mas eu posso dizer que a geografia humanística, pelo menos no Brasil, chegou agora, faz 10, 15, 20 anos que a gente tem trabalhos humanísticos, né, na geografia,
mas hoje em dia a gente tem esse lado da geografia mais humana, ou seja, a geografia que tenta entender os sentimentos das pessoas, as relações sociais entre as pessoas, né? Inclusive, por exemplo, voltando aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, isso, voltando aqui, a esse conceito aqui de lugar, né? É um conceito muito associado à atual geografia humanística, né? Eu, por exemplo, eu arranhei um pouquinho esse conceito aqui lá no meu trabalho lá de mestrado, né? Porque quando eu falei sobre desocupação de algumas áreas aqui da cidade de Campos, né? A gente começa a entender as relações que as pessoas constroem com o espaço que elas vivem, né? Ou seja, elas moravam em favelas, era uma favela numa área de risco, mas as relações de vizinhança, as relações, não sei, é claro que existem vários níveis sociais aqui no IFE, né? Mas, por exemplo, eu já vivi a realidade numa favela, porque eu já trabalhei, coisa e tal, né? Eu tenho família que mora em roça e coisa e tal, então, nesses lugares mais pobres, essa estrutura comunal, né? De um ajudando o outro, das pessoas terem essa relação, né? De, tem um lado ruim, que é todo mundo tomando conta da tua vida? Tem, mas também tem o lado bom, que é tipo todo mundo se preocupando com você também, né? Então, esse lado comunal, ele é muito comum, né? Desses lados, né? Dessas regiões pobres, né? Então, esse conceito de lugar, das relações que as pessoas têm com o espaço em que elas vivem, né? Ela é muito ligada, ela é muito cara à geografia humanística. Eu vi isso quando as pessoas eram desapropriadas do local em que elas viviam, quando a prefeitura veio e tirou todas de lá e jogou, né, aleatoriamente no que a gente chama de casinhas, né, nessas casas populares, né, a ruptura dos laços que as pessoas tinham com o seu lugar foi muito traumático, né? Então eu consegui ver isso, né, materializado no meu trabalho e é realmente muito forte, tá? Então, a geografia humanística, meu trabalho não foi enquadrado na ideia de geografia humanística, mas eu consegui ver traços da geografia humanística, né, no meu trabalho. Tá? A metodologia, todo o trabalho que eu construí estava muito associado à geografia crítica, inclusive até no método científico que eu usei, né, que é o método dialético. Tá? Então, assim, ele era totalmente pautado aqui na geografia crítica, que no Brasil ainda é muito forte. Né? Como eu falei para vocês, figuras como Milton Santos são figuras associadas à geografia crítica. Tá? Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo? Acho que não. Então, foi só um rápido apanhado sobre a história da geografia, né? Eu acho sempre interessante nesse momento a gente fazer esse papinho aí, tá? Olha só, galera. Na semana passada, eu também falei um pouquinho sobre o modo de produção, né? Expliquei para vocês que o ser humano é uma criatura especial por vários motivos, mas um motivo que é muito, muito dramático na construção da sociedade humana é o jeito em que ele constrói coisas, objetos, né? Não, o ser humano nem é o único animal que usa usa utensílios, né? Ou seja, o ser humano nem é o único que usa utensílios. Alguns outros animais também usam utensílios, né? Agora, o ser humano é o único animal que constrói objetos, né? Sempre lembrando que o que é o conceito de um objeto? Aqui, ó, por exemplo, um lápis. Um lápis é um objeto, né? Por quê? Porque não existem lápis na natureza, né? Não existe lápis na natureza, né? O ser humano pega uma matéria-prima, né? Ele manipula a matéria-prima para construir um lápis. Então, um lápis é um objeto, né? E, normalmente, todo objeto tem uma função, né? Ou seja, você constrói um objeto para agir, né, na natureza com aquele objeto. No caso do lápis, né, a função dele é escrever. Tá? Agora, é óbvio que os primeiros objetos que o ser humano construiu, tá, eles tinham uma função de potencializar, né, determinadas características que, como eu falei para vocês, são meio bostas no ser humano. Né? Então, por exemplo, a força. O ser humano é de longe, né, mas assim, é muito longe, muito longe. Né? O ser humano não é o animal mais forte do reino animal. Tá? Na verdade,
numa situação de savana, numa situação... Isso aí, Matheus, né? Óculos para corrigir cegueira, né? Tem a galera aí que, né, consegue ver até o Halley aí com os seus óculos, né? Então, tipo assim, não querendo zoar, mas já zoando, é verdade. Eu mesmo não tenho, assim, aqui em casa tem a galera que tem visão mais ou menos, né? Mas, assim, de qualquer forma, todo óculos é um bom exemplo, né? Então, também é um objeto que tem um objetivo. Ninguém constrói um óculos para, né, para nada, né? Ninguém coloca... Tanto que, por exemplo, ninguém coloca um óculos sem lente na cara, né? Porque não tem porquê, né? Você vai ter sempre uma lente. Pode ter um óculos escuro, que vai ter a função de, né, controlar a luminosidade, né, de trazer mais conforto luminoso, né? Eu tenho óculos para corrigir a visão, tá? Agora, vou colocar um óculos na cara, né? E nem tem, né, lente o óculos. Não faz sentido nenhum, tá? Por quê? Porque é um objeto que tem uma função, tá? Mas a gente só constrói objetos com função? Não, a gente vai explicar depois, né, que até o atual modo de produção, ele é muito interessante porque ele, de vez em quando, ele cria necessidades, né? Ou seja, ele não, nós não temos de verdade aquela necessidade, mas o atual modo de produção ele constrói objetos antecipando necessidades, né? Então, por exemplo, o celular. O celular, antes do celular existir, ninguém precisava de celular. Porque, tipo assim, tá, as pessoas se comunicavam, existiam telefones e coisa e tal, né? Quando se criou o celular, na verdade, eles anteciparam uma necessidade. Não existia na natureza uma necessidade para o celular. Mas o capitalismo ele é um modo de produção que está a todo momento, como o capitalismo é um modo de produção pautado no lucro, né? Ele tem que estar sempre o quê? Fazendo o consumo girar, né? E a ideia desse negócio do consumo girar é, inclusive, criar necessidades, né? Para que as pessoas estejam sempre, né, querendo comprar novas coisas. Mas eu estou me adiantando aqui, a gente vai explicar daqui a pouco, tá? O que eu quero dizer é que, originalmente, as pessoas criavam objetos sempre para uma finalidade. E, né, os primeiros objetos tinham como finalidade resolver problemas que o ser humano, com as suas características naturais, não conseguia resolver. Então, essas imagens que eu estou mostrando para vocês, né, são imagens de quê? De objetos que o ser humano primitivo, né, foi adquirindo. Tá? Inclusive, antes do ser humano, vai lembrar que essa habilidade de construir objetos ela é anterior ao Homo sapiens. Né? Então, estudos fósseis mostram que os nossos antepassados hominídeos, né, eles já tinham essa habilidade de construir objetos. Né? Então, por exemplo, o Homo habilis, né, sem sombra de dúvida, uma das primeiras criaturas que foram capazes de, por exemplo, lascar pedras, né, e ao lascar pedras, né, a obterem armas que potencializavam a sua força diante dos outros animais. Deixa eu ver aqui, o Hector coloca assim: a maioria dos animais são fortes porque possuem a força em suas mandíbulas para morder, como cachorros, por exemplo. Mas a nossa força é mais usada para carregar coisas. Eu concordo, Hector, é meio por aí. Né? Ou seja, os animais, a maioria tem armas naturais, né? Presas e coisa e tal, né? Garras, como, né, o caso dos felinos. Tá? O ser humano nasceu sem essas habilidades, né? Sem essas armas naturais. Né? Então, foi exatamente a habilidade de construir coisas que nos conseguiu, né, fazer prevalecer, mesmo não tendo armas naturais. A gente teve que criar, né, as nossas armas. O Caio coloca assim, esse item que não faz diferença alguma na minha vida e que nunca senti necessidade de ter de plástico está a R$12 com cupom no Shopping. Eu preciso disso. Eu acho que ele está exatamente falando sobre a nossa grande habilidade de abrir o Shopee, né, e comprar bugigangas que irão acumular-se aqui na nossa casa. Né? E muitas dessas bugigangas são exatamente o quê? Subvertendo a lógica da criação de objetos. Ou seja, antigamente você tinha uma necessidade e você criava um objeto para suprir essa necessidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia se cria objetos para antecipar problemas que você nem sabia que tinha. Né? Então, é uma lógica subvertida. Né? Eu concordo, o Hector. É meio... Hector não, o Caio. Né? É meio assim mesmo. Né? O início de um negócio é resolver um problema ou um possível problema. Né?
Exatamente, hoje em dia os inventores são assim, pense num problema, né? Mas muitas das vezes as pessoas realmente criam novas necessidades, criam novos problemas. Nós, assim, eu estou me adiantando, mas vamos lá, pensem, né? Se você for refletir de forma minimalista, tá? Quais são as reais necessidades de um ser humano? O que realmente a gente precisa para viver? Vamos lá, pessoal, responde para mim. O que a gente precisa realmente para viver? O Diogo fala aqui, comer. Legal. Esse Moradia e água. Hector ainda fala também né, moradia e o Yuri, né, e água. Né? Então, vamos lá. Na verdade, se você colocar na ponta, né, da questão, necessidade, nós temos comida, respirar, água, né? E aí, como também nós somos criaturas muito frágeis, né, uma moradia. Beleza? Então, essas questões são básicas. É impressionante imaginar que uma sociedade altamente tecnológica, né, que se diz, né, um sistema foda, né, não tenha conseguido suprir essa necessidade básica, o básico da sua população. Né? Ou seja, hoje nós vivemos uma sociedade em que muita gente, mas muita gente mesmo, não tem moradia, tá? Outras tantas não têm acesso a uma água de qualidade, potável. Vale sempre lembrar que a água é o maior transmissor de doenças que existe, né? Ou seja, milhões de pessoas no mundo morrem todos os anos, né, por terem consumido água, né, não potável, tá? E alimento, ou seja, existem, infelizmente, milhões de pessoas que também passam fome, né? E assim, quando eu falo, por exemplo, no Brasil, o Brasil, infelizmente, por todos esses problemas econômicos que a gente tem tido nos últimos anos, e não é de agora, vale lembrar que desde 2014, 2015, né, e principalmente a partir de 2016 para cá, a economia brasileira tem, né, estagnado, tem estado, né, com problemas sérios, e aí veio a pandemia. Infelizmente, todo o avanço social que a gente vinha acumulando nos últimos 20, 30 anos, né, ele deu uma regressão absurda. Né? Então, inclusive, recentemente, o Brasil voltou para o que a gente chama de mapa da fome. Né? Ou seja, a ONU ela estabelece um mapa da fome, ou seja, países onde que parcelas significativas da população ainda passam fome. Tá? É claro que quando a gente fala sobre passar fome, existem dois tipos de passar fome. Né? Existe aquele passar fome que a gente chama de insegurança alimentar, ou seja, as pessoas consomem menos do que a ONU estabelece como quantidade mínima de calorias que ela tem que consumir por dia, ou seja, que hoje está na casa de 2.400 calorias, ou seja, é o que a gente chama de insegurança alimentar, as pessoas não têm consumido alimentos suficientes, né? Aí leva a desnutrição, leva a doenças, leva a outros problemas que são mais silenciosos e que levam mais tempo para se manifestar. E existe ainda, infelizmente, para, né, tristeza e mazela da humanidade, ainda existe a fome, tipo assim, pessoas morrendo literalmente de fome, ou seja, passam semanas sem comer nada e morrem de fome. Existe ainda isso em alguns lugares do mundo, infelizmente. Tá? Existem alguns números que dizem que até 300 mil pessoas, né, todos os anos morrem, né, de fome. Tá? Ou seja, morrem por não ter comido nada, e aí são 2, 3 meses de inanição completa, né? E é um tipo de fome, de morte de fome, um tipo de morte absurdamente cruel, né? E atinge principalmente órfãos, crianças, né, em países da África subsaariana, que são países que vivem numa economia de subsistência. Muitas das vezes esses países acabam se envolvendo em guerras civis, né? E essas guerras acabam destruindo a produção de alimentos, né? E essas pessoas que vivem do que produzem
né, acabam morrendo totalmente de fome, tá? Então, existe isso ainda. Então, vejam só, nós vivemos numa sociedade altamente tecnológica, uma sociedade altamente, né, produzida, ou seja, a gente está indo a um ponto de produzir coisas que a gente não precisa necessariamente de viver, mas ainda existem milhões de pessoas que vivem, né, sem essas questões básicas que vocês falaram aí no chat. Água, comida e moradia. Hoje, no Brasil, né, tem uma parcela significativa da população que não tem essas três coisas básicas, tá? Vamos aqui rapidinho só ao chat, porque eu estou vendo que a galera está vendo aqui. Pá. Um minutinho. O Hector fala que em Miracema a galera pega água de mina, né? Ou seja, pega água de poço, né? Isso é um exemplo também de uma questão que a gente vai falar mais para frente, que é o saneamento básico. Gente, o Brasil hoje tem um problema seríssimo aí no saneamento básico, tá? Até que acesso à água potável tem melhorado bastante no Brasil. Hoje, a gente pode dizer que 90% da população tem acesso à água potável, tá? O grande problema do saneamento básico brasileiro é o fim do ciclo, porque a água ela é um ciclo, né? Inclusive, existe também o que a gente chama de ciclo do saneamento básico. Ou seja, o ciclo é pegar a água em algum recurso, né, em algum lugar, pode ser, inclusive, água subterrânea, pode ser água de rio, pode ser água, né, de reservatórios e coisa e tal, mas você tem que ter algum tipo de tratamento dessa água. E a água chegar tratada às pessoas. Esse lado do ciclo, né, que é a água encanada, por incrível que pareça, ela é alta no Brasil, tá? Existem regiões que ainda é relativamente baixo? Existem, mas de uma forma geral, 90% da população tem acesso a esse primeiro ciclo da água potável, né? Agora, o grande problema do Brasil, tá? E aí vale lembrar que em muitos países nem esse primeiro ciclo, né, as pessoas têm acesso, tá? Nem esse primeiro ciclo. Rapidinho, um minutinho, que a Renite está atacando forte aqui e a meleca está escorrendo. Beleza. E a gente tem o segundo ciclo, né? A gente tem o segundo ciclo do saneamento básico. Esse, então, o Brasil aí é assustador. Cai para menos da metade dos lares brasileiros tem acesso ao tratamento de esgoto, né? Que é o segundo ciclo da água do saneamento básico. Tá? E aí é uma questão política, a gente tem que entender que também é uma questão política. Traz muito voto você levar a água encanada para as pessoas. Traz muito voto, né? Agora, o tratamento do esgoto, qual vai ser o destino dessa água depois, isso não dá tanto voto assim. Às vezes é até pior, porque aí você faz uma grande obra de infraestrutura, abre as ruas, traz um transtorno absurdo para criar todo o encanamento de esgoto e coisa e tal, né? Gasta muito dinheiro nas estações de tratamento de esgoto e para o grande público, no final das contas, qual é o resultado? É a conta de água dobrar de preço. Porque a partir do momento que você tem acesso a esgoto tratado, a água aumenta porque você também paga pelo tratamento de esgoto, né? Então, politicamente falando, não parece uma coisa interessante, né? E se não existe pressão por parte das pessoas, né, os políticos também não vão se coçar, não vão fazer nada, né? Mas o fato é de que, como a gente não trata o nosso esgoto, doenças, que a gente chama de doenças do subdesenvolvimento, elas ficam aí, né? Cólera, dengue, né? Rotavírus, né? Escherichia, essas doenças das caganeiras violentas que as pessoas têm, elas continuam rodando e matando pessoas pelo Brasil afora. Por quê? Porque a gente não tem tratado o nosso esgoto, tá? Então, assim, e como todo mundo falou aí, uma questão básica de sobrevivência da pessoa, e a gente não trata isso direito. Comida. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. As pessoas, né, principalmente o agronegócio, se vangloria de estar alimentando o mundo, né? Mas quando você para analisar essa questão também, apesar do Brasil ser realmente um grande produtor agrícola, o maior produtor, né, de soja, o maior produtor do mundo de hortaliças, o maior produtor do mundo, né, de café, o maior produtor do mundo de várias áreas, né, de vários gêneros agrícolas, né? Infelizmente, tá? Quase 100 milhões de brasileiros vivem em algum nível de insegurança alimentar. Eu também, infelizmente, já tive
o desprazer de ver isso acontecer. Tá? Como professor, eu já fui professor de colégio do estado, já trabalhei em roça e coisa e tal, e eu vi isso acontecer, né? Infelizmente, a gente ter que ter uma reunião, né, de professores para estabelecer um horário, né, diferente para botar os alunos para comer café da manhã, porque a gente percebia que os alunos estavam chegando sem comer nada, né? E ter a ciência de que o almoço que era ofertado na escola era a única comida que aquele aluno ia comer, né, durante o dia inteiro. Tá? Então, isso também é uma situação absurda. Fala, Hector. Saiu uma notícia da BBC News sobre isso aí. Uma criança aqui no Brasil desmaiou de fome porque chegou na escola sem comer. Exatamente, eu acho que eu vi a chamada, eu não cheguei a ler a reportagem, mas eu vi essa chamada, mas assim, Na parece BBC uma... News. Isso é um absurdo, gente, vai lá, isso é um absurdo, tá? E assim, tá na reportagem, aí parece uma coisa fantástica, aconteceu, não, mas não é verdade. É muito comum, infelizmente, eu vi isso acontecer, entendeu? As crianças chegando letárgicas porque não tinham comida, né? Não tinham ainda, né, não se alimentado durante naquele dia, então estavam, inclusive, desde do meio-dia, do dia anterior, sem comer nada, porque a última refeição que elas tinham tido era na escola, né? Então, assim, é assustador você imaginar que o maior produtor de alimentos do mundo tem 100 milhões de pessoas vivendo em uma situação de insegurança alimentar, né? Então, esse é um problema sistêmico, né? Ou seja, é um problema do sistema que nós temos hoje. O capitalismo é o melhor sistema, é o que mais produziu coisas, mas ele tem as suas contradições. Uma das contradições é essa, é um modo de produção, um sistema que aumentou a produção a níveis assustadores e trouxe conforto a um número absurdamente grande de pessoas, mas, mesmo assim, a gente ainda tem muita gente no mundo que não tem o básico, que a gente falou aqui, ou seja, algo que o ser humano vem buscando conquistar desde a pré-história: água, comida, moradia, né? Então, 3 coisas que, infelizmente, muita gente... Eu não vou... Assim, esse ano, lá pela 5ª, 6ª semana, a gente ainda vai falar sobre a questão da moradia, que é o déficit habitacional, né? Ou seja, das 3 necessidades básicas do Brasil, né, que a gente tem problemas no Brasil, com certeza a habitação é o pior deles, né? Porque, querendo ou não, água, como eu falei para vocês, muitas pessoas têm um acesso no Brasil à água potável. O alimento, como eu falei, apesar de ser um dado impressionantemente absurdo, 100 milhões de pessoas ainda estarem com algum nível de insegurança alimentar. Existe forte apelo social em muitas prefeituras, os próprios colégios, o Estado como um todo, né? O governo como um todo tenta buscar minimizar esse problema através de programas de assistência, como Bolsa Família, ou esse novo aí agora, eu esqueci qual é. Auxílio Brasil. Qual que é o nome? Desculpa. Auxílio Brasil. Isso, Auxílio Brasil, né, que veio substituir o antigo, né? Então, assim, existem vários programas que tentam, né? Esse Auxílio Brasil, ele tem um grave problema, porque o antigo, né, o Bolsa Família, ele tinha toda uma estrutura que exigia das famílias que elas colocassem seus filhos na escola. Não sei se ainda... Porque como esse Auxílio Brasil é bem provisório, né, ele foi meio que para tampar um buraco, porque o programa, o Bolsa Família acabou, ele tem prazo, né? Esses auxílios, eles têm prazo, eles não são eternos, eles têm prazos e de tempos em tempos eles têm que ser renovados, né, pelo governo, né? Então o Bolsa Família acabou agora, o prazo dele acabou, e eles meio que criaram esse auxílio para dar um tempo para poder repensar, né, um novo programa mais amplo e coisa e tal, não sei o quê, né? Os críticos falam que não, isso aí é uma coisa para ganhar voto e coisa e tal. Todos esses programas os políticos tentam, né, ganhar voto com eles. Gente, o que eu acho que é do jogo também, né? Se eu vou fazer um programa aqui e eu sou um político e eu vivo de voto, né, não tem nenhum problema eu, né, tentar ganhar votos com o que eu estou fazendo, né? Não existe. As pessoas tentam demonizar isso na política, mas eu não vejo isso como um problema, né? O problema é quando só isso interessa, né? Todo o movimento do político é para conseguir votos. Aí
é problema, porque, como eu falei, é o caso do saneamento básico, né? Ou seja, todo político tenta ganhar votos levando água encanada para todo mundo, né? Mas a gente tem um outro lado muito importante que o político também tem que se preocupar, que o Estado também tem que se preocupar, que é o saneamento, né? Que é o tratamento de esgoto. Ah, não dá tanto voto, então foda-se, né? Deixa eles para lá. Não, isso é problema. Aí a gente já diz que o político está sendo populista, né? Então, esse Auxílio Brasil ele veio para tampar esse buraco, mas os críticos do auxílio dizem o quê? Ele não é tão completo como era o Bolsa Família. E o Bolsa Família ele tinha, por exemplo, uma contrapartida da família. Né? Ah, você vai ganhar o Bolsa Família, mas para você ganhar o Bolsa Família, você tem que cumprir algumas regras. E uma dessas regras era que os filhos têm que estar matriculados na escola. Né? Isso era o quê? Era uma forma de evitar que a família pegue o dinheiro e coloque as crianças para trabalhar, o que era muito comum. Né? Então, as crianças iam para a escola, e é como eu falei para vocês, na escola, bem ou mal, elas têm algum tipo de aula de letramento e elas ainda também comiam, né? Ou seja, recebiam algum tipo de nutrição, né? Como eu já vi isso acontecer. Fala, Yuri. Então, essa situação do Auxílio Brasil, eu até tinha visto que, em vez do governo reduzir os gastos, eles preferiram furar o teto de gastos, que é uma situação muito pior do que reduzir os gastos, que seria o certo. Aí, eles pegaram a parte de não sei quantos bilhões lá e vão colocar para o Auxílio Brasil. Aí vai ter outras coisas lá também que vão gastar o dinheiro, é a famosa PEC também. E uma parte desse dinheiro, alguns bilhões, vão para emendas parlamentares, que são, digamos, propina para comprar político, voto de político. Olha só, o Yuri, né? Eu acho bem legal o que você está levantando, porque realmente é um assunto muito complexo. Gente, assim, eu vejo aqui que tem a galera aqui demonstrando o seu carinho pelos políticos, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado e saber diferenciar as coisas, porque existe um sentimento global de demonização dos políticos. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa demonização da política, porque a política ela é parte da sociedade, né? O nome diz, né? Política, a tudo que interessa a polis, né? Ou seja, é uma analogia às antigas polis gregas, né? As cidades gregas, aonde basicamente a política, tal como nós conhecemos, ela nasceu. Né? A política partidária, a política por poder, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque a política é uma parte vigente da sociedade, né? É onde as coisas são discutidas e a política ela existe a partir, né, de dois momentos: conflito e diálogo. Ou seja, você tem situações na sociedade e para cada situação existem ideias para solucionar essas situações, né? Daí surgem as correntes políticas. Por exemplo, eu acho que é meio unanimidade que todos devem ter direito à saúde. Todos devem ter direito à saúde. Isso é uma unanimidade. Tem política aí? Não, porque é uma unanimidade. Então não existe uma discussão política na questão todos têm que ter acesso à saúde. Beleza. Então, aonde está a política? A política está em como fazer para todos terem acesso à saúde, né? Porque aí começam as ideias. Né? Alguns acham, por exemplo, que é o Estado, o governo, que deve fornecer saúde para todos. Né? Outros acham que não, que deve ser a iniciativa privada, em parceria com o governo, que deve dar saúde para todos. Né? Outros acham que não, que é só a iniciativa privada que deve dar. Né? Então, vejam, já começam a surgir ideias, e elas são conflitantes, né? Porque os políticos vivem do conflito. Depois, em algum determinado momento, eles têm que sentar, né, e conversar para chegar a um meio termo. Né? Assim funciona a política. Não é problema a política em si. Né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, existem 3 condições básicas do ser humano, né? E que, infelizmente, essas condições não atingem boa parte da população brasileira. Então, é uma questão política. Existe uma unanimidade, todos devem ter, inclusive na nossa Constituição,
né? Está lá claramente no início dela. Todos têm direito à comida, água, moradia, né? E é dever do Estado, do governo, né? Do Brasil, ofertar isso para todas as pessoas. Né? Tá lá, é uma unanimidade, não tem uma discussão, é isso. Tá? Agora, o que é a política? Como se fazer isso? Né? Então, essa questão do Auxílio Brasil é bem complexa que você levantou. Né? Por quê? Porque se deu um aumento, pelo menos existe essa proposta de se dar um aumento. Outra coisa complexa também é a questão do orçamento. Tá? Ou seja, o que é o orçamento? É a quantidade de dinheiro que o governo recebe, sempre lembrando que o governo sozinho não produz nada, né? Isso a gente vai discutir, ou seja, a produção, a riqueza não é produzida pelo governo, a riqueza é produzida pelas pessoas que trabalham, ou trabalho produz riqueza, não o governo. Né? Então, o que acontece? O dinheiro do governo é basicamente vindo de impostos, e como o próprio nome diz, eles são impostos. Né? Você tem obrigatoriamente que pagar eles. Né? E o que acontece? Mas o governo tem uma contrapartida. Existe uma contrapartida que o governo deve dar pelos impostos que ele pega de vocês, de quem produz a riqueza, que são todos os brasileiros. Né? E essa contrapartida, essa devolução, é a saúde, é a educação, né? O bem-estar, é a segurança. Tá? Então, o governo não tem sozinho dinheiro, ele tem um dinheiro limitado que ele recebe dos impostos dos brasileiros. Né? E aí, como gastar esse dinheiro? Né? E essa é a grande questão. Tá? Essa é a grande questão que as pessoas não têm muito entendimento. Tá? Depois, mais para frente, não é a nossa situação de aula hoje, não é o que a gente quer falar hoje, mas a gente vai ver, por exemplo, que dentro desse orçamento, tá? metade dele, quase um pouquinho mais da metade dele, vai para pagar títulos de dívidas, de juros, com bancos. Né? Então, vejam só, se temos os trabalhadores que produzem a riqueza, essa riqueza é transformada em dinheiro. Esse dinheiro, vai lá, os trabalhadores produziram R$1.000. Né? E aí o governo, ele cobra de impostos dos trabalhadores R$400. Né? Então, vejam, os trabalhadores produziram R$1.000 de riqueza. Né? Dessa riqueza que os trabalhadores produziram, né? Desses R$1.000, 400 foi para o governo em forma de impostos. Beleza, então o governo tem R$400 em impostos para gastar. Só que desses R$400, 200, né? Não, mais, 250 ele usa para pagar dívida com banco. Ah, mas que dívida é essa, professor? Dívida que o governo pegou com bancos para fazer coisas. Né? Ah, mas como assim? Que coisas? Ah, várias coisas, desde obras, né? Até pagar servidores. Mas a questão aqui é a seguinte: ninguém sabe ao certo como foi esses empréstimos. Ninguém sabe ao certo, né, qual político pegou esses empréstimos, sobre quais condições e por quê. Assim, é um mistério. Mas o fato é que R$250 dos impostos vai para pagar dívidas para bancos. Tá? E então sobrou 150 dos impostos. E aí esses 150, tá? R$50 vai para pagar, por exemplo, os aposentados, porque existe um déficit na aposentadoria. Então, daqueles R$400 que o governo pegou em impostos, tem R$100 para ele fazer todo o resto que ele tem que fazer. Né? Saúde, educação, infraestrutura, para pagar servidores, no caso eu, né? E por aí vai. Tá? Então, vejam vocês, já não é muito dinheiro. E o que vinha acontecendo é o seguinte: o governo vinha estourando esses R$100, né, criando mais dívida para ele. Né? Então, se estabeleceu um teto, ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecada. Tá? Só que esse negócio do teto que o Yuri falou não pega, por exemplo, a parte do empréstimo, pega só a parte do investimento. Então, o governo pode continuar, por exemplo, mandando boa parte do dinheiro que a gente paga para ele para bancos, para uma meia dúzia de banqueiros que já são podre de ricos. Tá? Então, toda vez, por exemplo, agora nós temos a discussão que você levantou muito bem do auxílio. Ah, o auxílio vai estourar
estourar o teto. Tá, mas vai estourar essa parte aqui do teto. Não vai estourar essa. Porque essa ela vai continuar sendo paga para os bancos. Né? Então, já tem gente, por exemplo, que critica a própria questão do teto. Então, a gente mantém o teto e, às vezes, a gente precisa gastar dinheiro com as pessoas, por exemplo, e a gente não gasta com as pessoas, porque bateu o teto. Mas o banco vai receber sempre o dinheiro dele. Tá? Então, gente, a gente já começa a entender um pouquinho de problema aqui do nosso sistema. Quem produz a riqueza? O trabalhador. Ele produziu R$1.000. Dos R$1.000, tá? 400 foi para o governo. Então, os trabalhadores produziram R$1.000, mais 400 já foi para o governo. Então, ficou 600 para os trabalhadores. Só que qual é o problema? Né? O trabalhador, ele não... Normalmente, ele recebe a riqueza dele em forma de salário. Né? A riqueza que ele produziu foi em forma de salário. Só que ele não recebe R$600 de trabalho. O que acontece é que desses R$600, tá? R$500 vai para os donos das empresas em forma de lucro. Então, dos trabalhadores que produziram a riqueza, vai ficar na mão deles R$100. Né? R$100 fica com os trabalhadores que produziram a riqueza. 400 vão para os donos das empresas, os banqueiros e os grandes proprietários de terra. R$400 vai para o governo. Desses R$400 do governo, 250 volta para quem? Para os banqueiros, para os grandes empresários, não sei o quê. Então, na prática, os trabalhadores produziram R$1.000 de riqueza. Tá? Desses R$1.000 de riqueza, 750 ficaram na mão de uma pequena parcela da população. Né? Outros 150 ficaram na mão do governo, que vai voltar para o trabalhador em forma de algum benefício. Né? E o trabalhador em si, o cara que produziu a grande riqueza, ficou com R$100. Bem, essa é basicamente a estrutura da nossa sociedade atual. Tá? Gostem vocês ou não. Beleza, gente? Então, assim, tem muita treta ainda, tem muita treta para discutir, mas eu gostei muito da consideração que o Hector levantou aqui, tá? Voltando aqui, o pessoal está discutindo aqui uma questão de carne, de frigoríficos deixam estragar a carne só para vender para o Brasil e abaixar o preço. Olha, Caio, o que você está levantando aí, o que você vê acontecendo em relação aos frigoríficos, é uma questão muito associada ao nosso formato de produção também. Tá? E aí, gente, é como eu falei, a gente tem que entender os problemas do sistema. Hoje, o sistema, o nosso modo de produção, como vocês estão vendo aqui nos slides, né, antigamente o modo de produção tinha como objetivo suprir as necessidades básicas. Tá? E à medida que o modo de produção vai se alterando, né, à medida que o modo de produção vai se alterando, ele vai, né, criando novas sociedades. As sociedades sempre vinham produzindo o quê? Objetos para as suas necessidades. Hoje em dia, o nosso modo de produção, que é o capitalista, ele é pautado no quê? Ele é pautado no modo de produção que tem como objetivo o lucro. O lucro. Tá? E qual é o problema? Porque, às vezes, um frigorífico deixa o alimento estragar. Porque, às vezes, um produtor de batata joga a batata fora, queima a batata. Porque o produtor de batata, o objetivo dele não é produzir batata. O produtor de frigorífico, o objetivo dele não é produzir carne. O objetivo do frigorífico e o objetivo do produtor de batata é lucrar. Esse é o objetivo dele. A batata e a carne são meios para ele conseguir o lucro. E aí qual é o problema? O que é o lucro? O lucro é o custo, o quanto você gastou para produzir, né? E o excedente, a sobra. Então, o lucro é a sobra. Tá? O que acontece de vez em quando, principalmente na zona agrícola, né? Na agricultura? Às vezes, você gasta o dinheiro para plantar. É o custo, é o seu custo. Você gastou R$100 para plantar. E aí, quando você colher, você vai vender aquilo. Só que se houver, por exemplo, uma super safra, aí entra no jogo uma outra regra, que é a regra do capitalismo, que é a oferta e a procura. Né? Ou seja, o que é a oferta e a procura? É meio que assim. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Tá? É meio que assim. Imaginem um ônibus lotado. Né? Toda vez que o ônibus está lotado,
e sobra um lugar no ônibus, aquele lugar chega a brilhar, né? As pessoas irão lutar pela sua vida para conseguir aquele lugar. Se eu pudesse colocar um preço naquele lugar, ele seria alto. Por quê? Porque tem um monte de gente em pé e um monte de gente querendo sentar. E existe nenhum lugar para sentar. Então, a demanda por lugares para sentar é muito grande. E a oferta de lugares para sentar é pequena. Então, né, essa é uma regra básica do capitalismo moderno, da estrutura atual da sociedade. Oferta e procura. Tá? Agora, por exemplo, o ônibus de 3 horas da tarde, aquele ônibus que está vaziozão. Você entra no ônibus e estão todos os lugares vazios. Então, na prática, eu posso escolher aonde sentar. Lespa. Né? Então, se eu tivesse que botar um preço ali, né, se cada banco tivesse um dono tentando vender aquele lugar para alguém, né, os preços cairiam absurdamente. Por quê? Porque as pessoas estariam disputando entre elas, né, o meu dinheiro, ou seja, a minha vontade de sentar em algum daqueles lugares. Lespa novamente. Né? Ficou horrível esse exemplo, mas vamos lá. Se eu sou um produtor de batata, e eu produzi muita batata naquele ano, mas todos os produtores de batatas também produziram uma quantidade absurda de batata. Então, o que aconteceu? Houve uma oferta absurdamente grande de batata. E a oferta é tão grande que a demanda por batata não é o suficiente para suprir aquela oferta. Então, os preços da batata irão despencar. E aí, o que acontece? Às vezes, eu gastei R$100 para produzir batata, mas o preço da batata está tão baixa que eu vou vender a minha produção a 80. Ou seja, eu vou tomar um prejuízo de R$20 em relação ao que eu gastei para produzir a batata. Então, o que os produtores fazem dentro desta lógica? Né? Os produtores destroem a batata. Eles queimam mesmo, jogam fora. Por quê? Para diminuir a oferta da batata no mercado. Né? Tem algum problema nisso? Tem, não. É até lógico dentro da realidade do sistema que a gente vive. Só que qual é o problema? Eu acabei de falar para vocês que milhões de brasileiros vivem numa situação de insegurança alimentar. Ou seja, não tem o que comer. E ao mesmo tempo que a gente tem um monte de gente que não tem o que comer, existem produtores destruindo comida. Tá? Então, esse é um paradoxo do nosso sistema, do sistema que nós produzimos. Né? Se isso não é um defeito do sistema, eu não sei o que é um defeito do sistema. Tá? Ah, professor, como resolve? Eu não sei. Eu só estou falando para vocês qual é o problema. Né? Como resolve? Eu não sei, porque aqui todo mundo tem o seu motivo. O produtor, ele quer, né, ganhar, lucrar, ele está certo com isso. As pessoas que têm dinheiro, né, querem pagar o mais barato possível, elas também estão certas por isso. E existem as pessoas que não têm dinheiro. Ou seja, o grande problema do sistema atual é a desigualdade. A gente produz comida para todo mundo. O mundo hoje produz comida para 9 bilhões de pessoas, mas nós somos 7 e ainda tem gente passando fome. Fala, Yuri. Então, isso daí é um detalhe do sistema que causa um problema mesmo. Mas, se for para pensar, eu acho que um jeito bom de resolver isso tipo assim, o que eu vou falar seria muito simples, mas envolveria um monte de cadeias diferentes. Seria, no caso, criar uma competição, porque aí você teria os preços no mesmo nível, as pessoas tendo mais acesso a isso, você criando uma competição no livre mercado, incentivando os negócios, essas coisas. Você cria uma competição, cria uma demanda por produtos melhores, cada vez melhores, com maior qualidade, porque vai estar todo mundo disputando pelos mesmos clientes. E você cria uma oferta com mais pessoas assim, isso acaba caindo o preço também, oferta e demanda, com produtos melhores. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, só que ao mesmo tempo que isso acontece, não daria para fazer isso do dia para a noite, teria que também não necessariamente tornar todo mundo mais próximo da igualdade, mas tipo assim, diminuir a pobreza em si, porque eu não acho que o problema seja diretamente a desigualdade, porque, por exemplo,
a gente pode puxar tanto os ricos para baixo ou os pobres para cima. Concorda que se a gente puxar os ricos para baixo, a gente diminui a desigualdade do mesmo jeito? Então, acho que devia ser o contrário. A gente diminuir a pobreza, no caso, puxar os pobres para cima. Só que isso eu acho que envolveria tantas coisas diferentes, inclusive os mais ricos e o governo principalmente, que ninguém colocaria a mão para poder fazer isso diretamente, porque demoraria muito tempo também. Então ficou uma questão muito complicada para resolver isso. Não, não é simples. Eu acho que essa é uma questão que você levanta. Seria muito difícil. Já pensei nesse caso e vira uma bola de neve que você às vezes nem acha solução. Sim, porque, Yuri, a questão que você levantou sobre a eficiência. Beleza, eu sou, por exemplo, um produtor de batata e eu investi, por exemplo, muito dinheiro em tecnologia. E eu hoje sou o produtor de batata que mais tecnologia tem aplicado. É claro que isso faz o quê? O meu custo aumentou. Só que o que acontece? Qual é a consequência? Eu vou produzir mais batata, né? Porque eu estou produzindo de forma eficiente. O que é ser eficiente como produtor de batata? É produzir mais batata. E aí qual é o problema? Se todo mundo ficou muito eficiente e produziu muita batata, leva àquele ponto que eu falei para vocês, né? Ou seja, a gente acaba tendo uma oferta muito grande de batata e aí o preço da batata despenca, o que leva a um problema para mim, produtor, que gastou dinheiro, que tentou se tornar muito eficiente, coisa e tal, né? Por quê? Porque aí você tem um problema de uma população que não tem dinheiro suficiente para comprar aquela batata, né? Então, assim, eu entendo, eu acho muito legal você ter chegado a essa situação, porque é uma situação complexa, não é simples. É por isso, gente, eu sempre falo para vocês, os políticos, quando eles falam para o grande público, eles têm que obrigatoriamente simplificar as coisas, porque os problemas são complexos e se ele chega lá e tenta explicar tudo para as pessoas, é claro que a maioria das pessoas não tem, né, nem formação suficiente para entender. Ninguém vai entender nada. Exatamente. Só que o que acontece? Muitas das vezes o que a gente tem que tomar muito cuidado são com políticos que dão soluções simples para problemas que são complexos. Os problemas, de uma forma geral, são complexos e exigem soluções complexas, né? Então, se dizer, hoje, um programa como esse programa do governo, Auxílio Brasil. Isso, o Auxílio Brasil, ele tenta o quê? Ele tenta diminuir essa questão, dando poder de compra para as pessoas mais pobres, para que essas pessoas possam, por exemplo, comprar as batatas, né? Exatamente. Então, ou seja, você acaba criando um poder de compra para que você aumente, né, a demanda das pessoas e que, inclusive, né, mesmo que a produção seja aumentada, a oferta seja aumentada, né, não tenha problema, porque a gente vai continuar tendo uma demanda para isso. Tá? Então, estão entendendo como, por exemplo, esses tipos de programas, eles são interessantes? Né? Muita gente critica, está dando dinheiro para o povo, não sei o que, não sei o que lá, mas até para o sistema ele é interessante. Ele dependendo de como é feito, é bom, até para o sistema é válido. Sim, exatamente. O problema do auxílio é a forma como o governo faz, que talvez pode até prejudicar a população a longo prazo. Mas o auxílio em si, ele é muito bom para a população. Sim, mas assim, vocês começam a entender também que aí vai ficando ainda mais complexo, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui num exemplo muito simples. Produtor de batata, produzindo para o consumidor brasileiro, né? E aí, olha só, mesmo nesse exemplo simples que eu estou falando aqui para vocês, né, já está dando alguns ruins aqui. Agora, o mundo real é ainda mais complexo. Por quê? Porque hoje em dia a gente está falando sobre uma economia globalizada. Né? Então, por exemplo, às vezes, para o produtor de batata, é mais negócio vender lá para fora, porque como o câmbio brasileiro, né, está muito desregulado, significa dizer que se ele vender lá para fora, ele vai receber em dólar. Então, ele está produzindo em real, paga o salário dos seus funcionários em real, ele compra sementes em real, né, mas ele vende em dólar para lá para fora. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a vender lá para fora, ao invés de vender aqui para dentro. E aí o que acontece? Aqui dentro, o preço das coisas sobem. Né? Então, elas sobem por quê? Porque o produtor, apesar de estar produzindo, vai estar vendendo lá para fora e não para cá para dentro. Como eu falei para vocês, o objetivo do produtor de batata não é produzir batata, é lucrar. E aí, se ele está, como objetivo dele, lucrando, né, isso pode acabar fazendo com que as pessoas aqui no Brasil passem fome.
Né? Então, aí essa situação começa a fazer o que a gente vê isso. Um Brasil, um grande produtor de alimentos, ou seja, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas as pessoas aqui no Brasil estão passando fome. Por quê? Porque os nossos produtores estão exportando os produtos para lucrar mais. E aí o que acontece? As pessoas aqui mais pobres não conseguem comprar produtos porque os produtos estão ficando caros. Né? Então, veja só, esse é um problema. Olha só, mas... Fala, pode falar. E às vezes eu falo isso também e eu posso parecer ignorante, mas, por exemplo, eu já vi que eu estou muito perto da situação do mercado de legumes, então, por exemplo, o preço do agrotóxico subiu pra cacete, então é coisa de 110% a mais, dobrando o preço. Eu ouvi um cara falando que, por exemplo, o preço médio por caixa de tomate, se você for dividir o quilo, o preço médio por caixa que ele teria que vender para ter um lucro era 40. Com a pandemia e aumentos dos insumos para fazer os agrotóxicos, o preço médio ele tem que vender 70. E isso é para a produção dele, para ele ter algum lucro para sair pelo menos no 0 a 0 ou mais para cima. E sem contar que o preço vai vender para um, vender para outro, e vai chegar no consumidor final mais caro ainda, que isso gera toda alguma coisa. E por que os agrotóxicos ficaram mais caros? Por causa da desvalorização cambial, que gera preços maiores de você importar esses insumos, o que vai gerar um preço maior também para o consumidor lá na frente. E um detalhe aqui é que quem vende para fora geralmente são os grandes produtores de comidas e alimentos. Mas eu acho que se todo produtor tivesse o acesso a vender para fora, eu acho que a maioria ia vender, coisa de 90%. Porque você tem um gasto muito grande para você produzir comida, para ter um lucro, às vezes, muito baixo, porque não é questão só de vender. Se você tiver uma tempestade aí que chova granizo, como já aconteceu e eu já vi, você perde a lavoura inteira. Aí o que acontece? Vai fazer o quê? Vai pedir governo para pagar a sua lavoura? Não tem jeito. Então é uma questão muito complicada que eu vejo. Sim, concordo. E aí, o Yuri, você está entrando em um outro ponto, né? Que aí as pessoas, a gente está falando assim, pô, professor, mas você está aí já quase 1 hora só falando de treta do sistema. Então, por que as pessoas não mudam? Né? Por que a gente não muda? Porque é complexo. E segundo, alguém está ganhando com isso, entendeu? Alguém está ganhando com isso. Você, por exemplo, acabou de relatar um problema do convívio de quem vive aí na região. Né? Porque a maioria dos produtores aí da região são o que a gente enquadra como pequenos e médios produtores. Né? Então, por exemplo, muito da galera de Pádua, Itaocara, Miracema, os produtores rurais, eles estão incluídos, mesmo que sejam terras grandes, o cara tem muita terra ali, ele está incluso dentro de uma realidade que a gente chama de produção familiar, de agricultura familiar, que até alguém levantou aí o ponto aí no chat, né? Hoje, a agricultura familiar, que seria o quê? Aquela produção pequena, de subsistência, com uma pequena sobra para a pessoa ganhar um dinheiro, né, e para sustentar a sua própria família e algumas pessoas ali em volta, né, a própria agricultura familiar, hoje, ela está se tornando inviável. Né? Por quê? Porque, de um lado, você tem esse pequeno produtor que está vivendo num custo altíssimo e numa margem de lucro muito baixa. Né? Por outro, você tem as grandes propriedades, né? Nem eu estou falando dos latifúndios, não. Estou falando das propriedades de médio porte, né? 100, 200, 1.000 hectares, que estão produzindo, né, em uma quantidade mecanizada, que recebe investimentos do governo, recebe investimentos em forma de empréstimos e coisa e tal, né, e eles produzem em grande quantidade, o que contribui para o aumento dessa oferta de produtos, né, e que contribui para a queda da margem de lucro do pequeno proprietário. Né? Então, isso leva a uma lógica que o agricultor familiar, ele hoje não consegue se sustentar. É o que você falou exatamente aí. Né? Ele também não tem as conexões que o grande produtor tem, né, de poder exportar internacionalmente. Então, a gente tem hoje um problema que é esse. É um sistema que ele tem os seus méritos, ele é eficiente em vários pontos, a gente tem muito a olhar para o sistema e ver que ele trouxe boas coisas, mas hoje ele é um sistema que foca principalmente numa pequena camada da pirâmide, que é o seu ápice, é o seu pináculo,
né? E essa pequena população, essa pequena parte da população, que são os grandes agricultores, os banqueiros, os grandes industriais, eles estão lucrando como nunca, nunca na história, né? Mas isso está sufocando a base da pirâmide, o pequeno produtor, o produtor familiar, né? O trabalhador, né? O pequeno empresário, o pequeno e médio empresário, ou seja, qualquer pessoa que tem um negócio no Brasil hoje, qualquer pessoa que tem uma pequena propriedade no Brasil produzindo, ele não está conseguindo se sustentar mais. Por quê? Porque você tem toda uma estrutura que está cada vez mais voltada para mandar lucro, né, para uma pequena parcela da população. Isso, gente, não é só no Brasil, isso é mundial. Tá? Então, existe muitos defensores do capitalismo dizem, olha, precisamos fazer um remanejamento das coisas, porque do jeito que está, o próprio sistema vai colapsar, né? Porque você está tornando inviável a produção do pequeno produtor. No caso do Brasil, a gente tem, quando vocês estudarem, vocês estão lá estudando históricos e tal, e é muito legal estudar a história do Brasil, porque você vê o quê? Existem fatores agravantes no Brasil. Quais são os fatores agravantes? Ou seja, a gente tem uma elite muito imediatista, uma elite conservadora, e eu falo assim, conservadora, eu não estou falando nos costumes, não. Eu estou falando na questão de conservar o seu poder, né? Ou seja, enquanto na Europa você teve, né, a elite rural, a nobreza, que acabou sendo, né, rompida o poder dela pela elite burguesa, né, e com uma mentalidade muito liberal na economia, aqui no Brasil esse rompimento nunca ocorreu. Né? Ou seja, a gente modernizou o nosso país, o Brasil se urbanizou, né? Mas as elites se conservaram. É o que a gente chama de modernização conservadora. Então, hoje, os grandes banqueiros, os donos da grande mídia, né? Os políticos, os marajás lá do serviço público, né? Os grandes desembargadores, né? Os generais, eles são todos representantes, né, de uma elite que vem se perpetuando ao longo dos séculos no Brasil. Né? E aí toda a nossa estrutura é mantida para manter o fluxo do dinheiro, da riqueza produzida pelo Brasil para essas pessoas. Né? Então, a Maria Cecília levantou esse ponto, a comida é tratada como mercadoria e não como um direito básico. Olha, tudo no capitalismo, isso é do nosso sistema, tudo no capitalismo é tratado como mercadoria. Né? Não existe nada que é, né, sagrado, não existe nada que é assim, isso aqui a gente não pode tornar mercadoria. Não, tudo é mercadoria. Né? E eu não estou dizendo que é ruim. Né? Como eu falei para você, é um sistema que, como o Yuri falou, por exemplo, ao tornar tudo mercadoria, você acaba jogando isso para a lógica do capital. E a lógica do capital é que é a eficiência, né? É a disputa, é a competição. Né? Então, quando você tem tudo se transformando em mercadoria, teoricamente, e aí é o que os liberais defendem, né? Ao transformar tudo em mercadoria, você estabelece aquilo dentro de uma lógica de mercado e você vai produzir mais, né, com mais eficiência e, teoricamente, todos terão mais acesso a essas mercadorias. Tudo muito lindo na teoria. Só que quando a gente leva para a prática, né, você tem, por exemplo, uma elite que é conservadora, que quer manter o seu poder e coisa e tal, que quando ela precisa fazer, ela se mete, inclusive, na própria estrutura, né, do mercado. Né? Então, assim, existem camadas de complexidade. É por isso que quando a gente estuda tanto o capitalismo quanto o socialismo como teorias, né, elas são lindas. Né? Na teoria são lindas. Você lê Marx, a teoria é linda. Você lê, né, o Adam Smith, a teoria é linda. Né? Agora, quando você transforma essa teoria, né, essa ideia, e você aplica ela na realidade, aí você tem os interesses, né? Você tem os atores atuando politicamente, tá? E aí você acaba tendo esses paradoxos, que é o que a gente tem visto agora, atualmente, né? Esse paradoxo que o Brasil produz muito alimento, mas, né, ao mesmo tempo, milhões de pessoas passam fome. Tá? Gente, olha, o nosso tempo está se esgotando aqui. Tá? Eu acho que eu não consegui ler muito todo mundo aqui, né?
existem, eu acho, muitas contribuições, o pessoal contribuiu bastante, que o Hector, o Yuri, né, a Antonella, né, a Maria também aqui, então, assim, eu gostei, eu acho que hoje a gente teve o Caio também, a gente teve esse papo, foi bem legal, tá? Eu quero que vocês deem uma lida lá no material, eu acho que vocês têm que ter entendido, né, que, então, ao longo da história se evoluiu, né, o nosso modo de produção. O modo de produção ele atingiu uma realidade, né, o nosso atual modo de produção, só para encerrar aqui hoje para vocês, né, para a gente poder seguir em frente, até para poder, na próxima aula, a gente já falar sobre industrialização. Tá? O modo de produção ele foi evoluindo ao longo dos milênios. Tá? E aí a gente tem, ali no século XVIII, uma ruptura muito dramática, que é a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial ela cria um novo modo de produzir coisas. Esse novo modo de produção de coisas é o que a gente chama de modo de produção industrial. Tá? E é interessante, como a gente falou, olha, e aí a gente falou na semana passada na aula, olha, todo modo de produção muda a sociedade. O modo de produção primitivo, por exemplo, ele dividia a sociedade em gênero. Homem, mulher e coisa e tal. O modo de produção agrícola, ele criou as primeiras classes sociais, né? Porque tinha o cara que tinha que ir para o campo produzir, tinha um cara, né, que tinha que proteger a agricultura, né, a produção, tinha o cara que tinha que controlar a produção, não sei o quê, beleza. Então, vocês percebem, cada novo modo de produção cria estruturas de sociedades diferentes. Muito bem. Hoje, como funciona? É assim. Desde a Revolução Industrial, né, se criou duas classes sociais. Né? Ou seja, o atual modo de produção industrial ele criou duas classes sociais. Quais são essas classes sociais? Uma é a classe social que é o que a gente chama de dona dos meios de produção. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, aqui. Ok. Esse aqui eu estou passando rápido porque é tudo que a gente falou sobre a ideia, né, da evolução. Depois eu vou deixar também, na semana que vem, esse slide para vocês darem uma lida se vocês quiserem, tá? Aí tem, né, Deixa eu... Aqui, ótimo. Ou seja, o atual modo de produção capitalista industrial, ele acabou criando duas classes sociais. Uma é o que a gente chama de dona dos meios de produção. Ah, professor, mas o que são os meios de produção? Bem, são as indústrias, os bancos, né? Tudo aquilo que é indispensável à atual produção industrial. Tudo aquilo que é indispensável à atual produção é o que a gente chama de meios de produção. Uma das características básicas deste novo modo de produção é a defesa da propriedade privada. Ou seja, os meios de produção, eles são privados, eles estão na mão de algumas pessoas. As pessoas que têm, né, esses meios de produção, nós denominamos de burguesia. Estão entendendo? Ou seja, o atual modo de produção industrial capitalista tem como donos dos meios de produção a burguesia. Ah, professor, mas e quem não tem banco, quem não tem indústria, né? Quem não tem grandes terras, faz o quê? Ué, essas pessoas elas só têm um, né, caminho, que é vender o que a gente chama de a sua força de trabalho, né? Ou seja, vender o seu próprio corpo, né? Vender o seu corpinho, né? Ah, mas é o quê? Vai se prostituir? Não. A fábrica não funciona sozinha, né? O banco não vai funcionar sozinho, né? Na verdade, a riqueza não tá nessas coisas. A riqueza está na força de trabalho, nas pessoas que irão vender o seu tempo. Exatamente, Yuri, vender a sua força. Essas pessoas, então, são quem dentro da sociedade? O proletariado. Então, vejam, o atual modo de produção industrial, pautado em indústrias, pautado em bancos que vão financiar essas indústrias, né? Esse atual modo de produção criou uma estrutura de produção que desenvolveu duas classes sociais. Tá? Essas classes sociais, elas são, né, uma dependendo da outra, mas elas têm objetivos diferentes.
né? O objetivo da burguesia é o lucro, né? Óbvio, é o lucro, porque é da onde ela consegue o seu dinheiro, né? E ela principalmente consegue seu dinheiro a partir do momento que ela consegue, através dos seus custos, obter, né, uma sobra, e essa sobra é o lucro. Tá? E qual é o objetivo do proletariado? Ter melhores condições de trabalho, né? Ganhar melhor, né? Viver melhor. Tá? Agora, tem aqui um ponto aqui interessante. Tá? Quem produz a riqueza? Isso foi Adam Smith que, inclusive, né, determinou. Da onde vem a riqueza? Da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem das terras? Não, o dinheiro não vem das terras. Por quê? Porque não adianta você ter terra se não tem ninguém para trabalhar na terra. O dinheiro vem da indústria? Não, não adianta. Uma indústria, um prédio parado lá sozinho, sem ninguém, né, não produz riqueza. Né? Então, a riqueza vem do trabalho. E quem é que trabalha? O proletariado. Né? Professor, mas a burguesia não trabalha? Trabalha também. Só que vocês vão entender aqui. O dinheiro da burguesia, a riqueza da burguesia, não vem diretamente do seu trabalho. Não vem diretamente do seu trabalho. Vem, na verdade, do quê? Da apropriação do trabalho. Tá? Eu já estou terminando, gente. Valeu. Já estou terminando. Rapidinho. Cinco minutinhos. Isso aqui é importante para a sequência da aula, né? A sequência do ano. Né? Então, o dinheiro da burguesia não vem diretamente do seu trabalho, vem da apropriação do trabalho do proletariado. Tá? Inclusive, essa é a questão que a gente chama de mais-valia. O que é a mais-valia? O trabalhador produziu R$100 de riqueza com o seu trabalho. Eu produzi R$100 de trabalho com o meu, né, trabalho. Os R$100 vão ser apropriados pela burguesia, ou seja, a burguesia vai se apropriar do trabalho do proletariado. E ela vai devolver para o proletariado uma parte dessa riqueza em forma de salário. Então, o proletariado produziu R$100 de riqueza, eu devolvo para o proletariado R$20. É o salário do proletariado. Aí os outros 80 que o proletariado produziu de riqueza. Bem, é lucro para a burguesia. Tá? Aqui, então, é uma coisa importante de vocês entenderem. Muito importante de vocês entenderem. Tá? Quem é burguesia? Burguesia é um conceito, tá, gente? Burguesia é um conceito. Não é que você vai poder pegar na rua, aqui um burguês, ele andando com sua cartola, né? Mata, mata. Não, né? Não. Burguesia é um conceito. Tá? Ou seja, uma parcela da população que se apropria do trabalho alheio. E existe muita confusão aqui. Peraí, então meu tio tem uma padaria e ele tem funcionários. Então significa que meu tio é um burguês? Peraí, faça a seguinte pergunta. Se seu tio parar de ir trabalhar, eu não quero mais trabalhar, essa padaria vai durar muito tempo ou não vai durar muito tempo? Se a resposta for, não, realmente, se ele não for ir trabalhar, em breve essa padaria vai fechar. Significa dizer que ele não é burguesia. Por quê? Porque ele depende do seu trabalho para viver. Né? Então, ele é proletariado. Mas todo proletariado é pobre? Não necessariamente. Vamos lá, um médico. O médico pode ganhar um salário altíssimo. Ele ganha um salário altíssimo. É muito bom o salário dele. Mas vamos pensar direitinho. Né? Ele tem uma propriedade dele, ou seja, ele se apropria do trabalho dos outros? Não. Se ele parar de ir para o consultório, se ele parar de ir para o hospital, se ele parar de trabalhar, ele morre de fome. Né? Então, ele, apesar de ser muito bem de vida, ele é proletariado. Tá? Quem é burguesia, então, professor? Burguesia são os grandes banqueiros. A burguesia, né, são os grandes industriais, os grandes investidores do setor financeiro. Aqueles caras que podem acordar de manhã e dizer assim, porra, não vou ir trabalhar, não. E no final do dia, ele está 1 milhão, 2, 3 milhões mais rico. Entendeu? Você pega um cara como o Mark Zuckerberg, né? O Elon Musk. Esses caras acordam de manhã e ficam ali à toa. Hoje eu vou no parque. Aí ele vai no parque, dá um passeio, pega lá o carro elétrico dele, pá, e aí no final do dia ele olha lá, né,
a riqueza acumulada dele, ele ficou 1 bilhão mais rico. Esse cara é burguesia. Entendeu? Outra coisa também que é muito importante a gente entender dentro da realidade nossa é o seguinte: a gente tem o costume, o hábito de imaginar que você tem os políticos e o governo de um lado, e você tem a iniciativa privada e os empresários do outro. Não é assim que funciona. Muitas das vezes, né, e eu digo muitas das vezes para não dizer sempre, as leis, as estruturas do governo são construídas para, né, os empresários, para o grande empresariado, ou seja, o grande empresariado financia as campanhas dos políticos, né? Então, eles têm poder sobre os políticos. Os grandes empresários têm as grandes mídias, né? Então, as informações que chegam para as pessoas, né, chegam, né, respeitando o que o grande empresariado imagina que é interessante para eles, né? As leis, elas são escritas, né, para manter a ordem dessa estrutura social. Então, sempre o quê? Beneficiando essas elites. Então, você tem uma base da sociedade, que a gente chama de infraestrutura, que é a economia. Hoje, a nossa economia é o modo de produção industrial. Tá? Essa é a base. E você tem uma sociedade que é toda construída em cima dessa base. Leis, costumes, ideias, tudo construído para manter essa base aqui embaixo. Tudo bem, gente? Entendeu? Então, eu resumidamente falei para vocês como funciona na sua estrutura a atual sociedade capitalista. Tá? Como eu falei para vocês, tem muitas virtudes. Uma das virtudes do modo de produção industrial é ter produzido em grande escala. Hoje, nós produzimos em grande escala. Então, o que acontece? Essa produção é tão grande, que até o proletariado consegue ter acesso a produtos e bens. Né? Então, se você pega na história, antes do modo de produção industrial, né, já existia uma divisão entre ricos e pobres, mas os pobres viviam muito pior. Tá? Beleza, gente? O que eu coloquei aqui do lado, vocês podem olhar aqui do lado, tá? São os sistemas críticos ao capitalismo. Então, por exemplo, Marx, ele desenvolveu toda a teoria sobre o capitalismo e ele viu essas falhas do capitalismo e isso, aliás, esse lado dele de avaliar o capitalismo é fodástico, né? Ou seja, é um trabalho assim, científico absurdo, tanto que ele usou, que ele é até hoje usado por pesquisadores, inclusive que são críticos ao marxismo, mas é uma análise perfeita que está lá no livro O Capital. Tá? O que muita gente critica, geralmente é o lado que mais se critica de Marx, é a solução que ele deu para esse sistema que ele viu como um sistema falho, né? Que é o comunismo. O que seria o comunismo? Um sistema igualitário de uma sociedade onde os meios de produção seriam, né, os meios de produção seriam, né, estatizados, ou seja, os meios de produção seriam distribuídos entre toda a população e não ficariam na mão só da burguesia. Tá? Esse seria o ideal que ele chamou de comunista. Tá? Alguma sociedade já foi comunista, né, na história da humanidade? Não, nunca. Nunca houve comunismo, né, presente. O que a gente teve, como foi na União Soviética, como em alguns países que nós temos hoje, cúbicos e tal, é o que a gente chama de uma fase de transição, que é o socialismo. Tá? E o que é o socialismo? O socialismo é uma fase de transição onde os meios de produção, tá, foram estatizados e foram para a mão do governo. Tá bom? Galera, já deu o nosso tempo, né? Eu quero muito agradecer a presença de vocês, tá? E semana que vem a gente arremata esse assunto aqui e vai para a industrialização, fases da indústria, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês também podem mandar pelo WhatsApp, gente. Fiquei com uma dúvida da aula aqui, não entendi uma coisa, fiquei sem jeito de perguntar, o tempo está estourando, isso aqui. Mandem pelo WhatsApp que eu respondo para vocês semana que vem. Tá bom, gente? Quero agradecer. Tchau, tchau. Bom almoço para todos. Até semana que vem. A próxima aula nossa é terça-feira que vem, tá? A gente não tem aula presencial essa semana. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.
Estou interrompendo aqui a gravação.